Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Estamos aqui fazendo o nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos no ano de 1858, mais precisamente o periódico do mês de março. Fizemos a primeira parte no vídeo anterior. Vamos para a parte 2 do estudo do periódico de março de 1858. Vamos ver hoje dois artigos. Confissões de Luís XI, história de sua vida, ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance Dufour, a médium da época, e a fatalidade e os pressentimentos, instruções dadas por São Luís. Então vamos fazer aqui a nossa leitura desses dois artigos. Caso haja alguma necessidade, nós vamos fazendo os apontamentos necessários aqui para esclarecer melhor sobre esses artigos. Então vamos ver aqui o artigo Confissões de Luís XI, história de sua vida, ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance Dufour. Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, e propondo-nos a citar várias passagens, isso aqui nós vimos a história de Joana d'Arc, contada por ela mesma, na Revista Espírita de 1858, mas no periódico de janeiro. Lá pode vir visitar os vídeos anteriores do nosso estudo da Revista Espírita, aqui no NEP Emmanuel, falando sobre essa passagem também por Hermance Dufour. Então, falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, e propondo-nos a citar várias passagens, dissemos que a senhorita Dufour havia igualmente escrito a história de Luís XI. Este trabalho, um dos mais preciosos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele, Luís XI se mostra o profundo político que conhecemos. Além disso, dá-nos a chave de vários fatos até aqui inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos. A este respeito, duas coisas são particularmente notáveis: a rapidez de execução, bastaram 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pôde um espírito conservar de acontecimentos da vida terrena. Aos que duvidassem da origem deste trabalho e o quisessem atribuir à memória da senhorita Dufour, diríamos que, na verdade, seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e uma não menos extraordinária precocidade para que pudesse escrever de uma sentada uma obra dessa natureza. Mas, admitindo que assim fosse, perguntamos onde essa criança teria obtido as explicações inéditas da sombria política de Luís XI, e se não teria sido interessante que seus pais lhe atribuíssem o mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única publicada, no momento, na Revista Espírita. Fazemos votos para que em breve as outras o sejam, e lhes prevemos um sucesso tanto maior quanto mais espalhadas hoje se acham as ideias espíritas. Extraímos da de Luís XI a passagem relativa à morte do conde de Charolais. Os historiadores, ante o fato histórico de que Luís XI deu ao conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessassem que não compreendem como um rei, que era tão grande político, cometeu um erro tamanho. Aqui a nota de rodapé está no livro Histoire de France, por Velly e continuadores. Um livro na época que foi escrito na França. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contestar, desde que confirmadas por três fatos de todos conhecidos: a conspiração de Constance, a viagem de conde de Charolais em seguida à execução do culpado e, por fim, a obtenção por este príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha e da Bretanha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime, e aqui assim ele ditou para a Hermance Dufour.
O conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia e uma pensão de 36 libras. Era uma imprudência muito grande aumentar deste modo o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste do encadeamento dos negócios da Inglaterra, penso que é meu dever aqui explicar os motivos que me levaram a proceder deste modo. Pouco depois de sua volta dos Países Baixos, no caso ali a Holanda, né, o duque Filipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O conde de Charolais amava realmente a seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É certo que seu caráter fogoso e impulsivo e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações poderiam desculpá-lo. Tratou-o com perfeita afeição filial e dia e noite não se arredava de seu leito. A crise do velho duque me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde e pensava que tudo devia temer de sua parte. Por outro lado, ele tinha apenas uma filha de tenra idade, circunstância que, após a morte do duque, o qual não dava mostras de viver muito, teria ocasionado uma menoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu não poderia ter me apoderado facilmente, senão de todos os bens da casa de Borgonha, pelo menos de uma parte, quer mascarando essa usurpação com uma aliança, quer lhe deixando tudo quanto a força lhe dava de odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. Aliás, a ideia de um crime não me espantava mais. Consegui seduzir o despenseiro do príncipe, Jean Constant. A Itália era uma espécie de laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constant mandou Jean de Vie, que havia conquistado mediante uma soma considerável e que lhe seria paga ao regressar. De Vie quis saber a quem se destinava o veneno. O despenseiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Depois de desincumbir de sua tarefa, Tivy apresentou-se para receber a soma combinada, mas em vez de lhe pagar, Constant o cobriu de injúrias. Furioso com a recepção, Tivy jurou vingar-se. Foi ao conde de Charolais e contou-lhe tudo quanto sabia. Constant foi preso e conduzido ao castelo de Ripemont. O medo de ser torturado levou-o a confessar tudo, salvo a minha cumplicidade, esperando talvez que eu intercedesse em seu favor. Já se achava no alto da torre, local designado para o suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando manifestou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe então o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. A despeito do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se e os presentes apenas puderam fazer vagas conjecturas, baseadas nos movimentos de surpresa provocados pelos relatos. Apesar da importância desta revelação, Constant foi decapitado e seus bens confiscados, mas foram entregues à família pelo Duque de Borgonha. Seu delator teve a mesma sorte, devida em parte à imprudência de uma resposta dada ao príncipe de Borgonha. Este lhe havia perguntado se, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, ele teria denunciado o complô. Ele teve a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular. Nela deixou extravasar todo o seu furor e encheu-me de censuras. Acalmei-o, dando a tenência geral da Normandia e a pensão de 36 mil libras. A tenência geral não passou de um título decorativo. Quanto à pensão, recebeu apenas a primeira parte. Então ficou uma pergunta na época, né? Como Luís XI
que era um homem político muito poderoso na época, ele se deixou persuadir e colocar uma pessoa que ele odiava no comando de uma região da França, que era muito importante, ali na Normandia. E aqui ele acabou confessando o espírito através da psicografia de Hermance Dufour, coisa que ninguém sabia e ficou esclarecido. O que aconteceu de fato, né? Os atos de traição, um acabou denunciando o outro, e esse conde de Charolais acabou ficando sabendo que quem planejou tudo foi o próprio Luís XI. E aí, diante do furor ali que o conde ficou com raiva do, do rei, né, Luís XI, a única alternativa foi dar para ele que se calasse, que desse aquela região para ele como título, um título decorativo. Ele passou a ser chamado Duque da Normandia, aquela tenência daquela região, um regente, foi um modo de silenciá-lo. Então, o que não ficou esclarecido aqui na Terra, ninguém sabia o motivo porque o rei tinha feito isso, aqui ele contou através da psicografia. Prova A que, como diz aqui, né, nesse artigo, que a irmã Dufour era uma criança, 14 anos, ela não tinha, né, não tinha como saber de tão ricos detalhes sobre essa história, que o próprio Luís XI acabou confessando como espírito. E vamos para o outro artigo agora, a fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Como havia falado, São Luís é um espírito de escola, que ajudou muito ali como espírito, através das psicografias, na construção do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas muito mais no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que viria, no caso aqui, em 1858, o Livro dos Médiuns ele seria lançado 3 anos depois, em 1861. Então vamos para esse artigo. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o que segue. Quer dizer, um dos vários médios que Allan Kardec tinha pelo mundo que ele se correspondia, trouxe essa resposta para ele, que chama de correspondente, né? Uma pessoa que ele se correspondia através de cartas, então mandou essa carta para Allan Kardec. Em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, lá na Normandia também, né? No norte da França, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram, quer dizer, morreram, né? 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição sem outra perspectiva, senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Por que nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me gabo de valer mais que os outros. Longe disso. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, um padre, né? Um religioso, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, da Ordem de São Vicente, né? Uma irmã vicentina, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Então, diante dessa pergunta desse correspondente, enviou a carta para Allan Kardec, porque diante de tantos desastres que ele já havia passado, 6 ou 7 como ele relata, porque ele acabou sobrevivendo a todos,
e pessoas boas que no entender dele, né? Como o padre e a irmã aqui, a irmã Vicentina, sucumbiram, morreram afogadas. Então, através dessa correspondência, Allan Kardec se utilizou de um médium e veio a resposta do Espírito São Luís, que vamos ver daqui na sequência. Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito de São Luís, que se comunica de boa vontade, sempre que há uma instrução útil a ministrar. Então, a primeira pergunta. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e quando dele escapa é outro espírito que o desvia? E aí vem a resposta de São Luís. Quando o espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando seu livre arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. A próxima pergunta. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca tal acidente, se de algum modo é a sua causa, e no caso em que escape ao perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. E a resposta de São Luís. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo o desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação, mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda está, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas. Conforme essas duas respostas de São Luís, os espíritos não influem. As provas, muitas vezes, quem escolhe é o encarnado, né? No momento da preparação antes de reencarnar, lá no plano espiritual. E nós fazemos nossas escolhas, é tudo livre-arbítrio. Então os espíritos não armam ciladas, então se não desencarnou porque ainda não estão no momento dele. Mas muitas vezes nós é que procuramos o perigo, não o perigo chega até nós. Né? Nós temos toda a vontade do livre-arbítrio de escapar e não passar do perigo. Nós colocamos a nossa vida em risco. Quando aí vem aquela pergunta, quando eu escapo da morte, é porque os bons espíritos me ajudaram. E quando eu me aproximo dela, é que os bons estão tentando me tirar a vida. Não. São todas escolhas nossas. Muitas vezes eles influenciam o nosso pensamento, mas o ato é todo nosso. Terceiro, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria então um efeito de nosso livre-arbítrio? É a resposta. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não seja por meio da dor. Quer dizer, aquele que veio com a riqueza em vida, esse é o mais atormentado do que o pobre, como diz aqui.
porque acaba se deixando levar pelos prazeres, pelas ilusões da matéria. Quarta pergunta: compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, essa se desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? A resposta: quando o homem passa por uma ponte que deve cair, não é o espírito que o impele, é o instinto de seu destino que o leva para ela. Quer dizer, se aquele é realmente o destino dele morrer daquela forma, o próprio instinto dele leva para que o ato aconteça. Não há espírito nenhum que o conduza para o perigo, para a morte. Quem faz a ponte desmoronar? E a resposta: as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por essa ponte. Não irá romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Quer dizer, se algo tem que acontecer, é imperceptível. Vários fatores vão fazer com que um acidente aconteça. Tomemos um outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviado por um bondoso espírito? A resposta é bem categórica: não. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora saiu de casa e seguia pela avenida. Uma voz íntima lhe dizia que voltasse para casa. Ela vacilava. A mesma voz se fez ouvir várias vezes. Então ela voltou. Mas, refazendo-se, exclamou: mas o que eu vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isso é efeito de minha imaginação. Então retomo o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? É a resposta: era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagos. Quer dizer, ela tinha o instinto de sair mesmo, né? Tinha que acontecer. E a última pergunta: que entendeis por voz do instinto? E a resposta: entendo que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência, porque ele fez o próprio planejamento, né? Antes de reencarnar. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento. Quer dizer, ele guarda uma vaga lembrança. Então fica como se uma impressão. Nossa, parece que vai acontecer alguma coisa. Aí vem o pressentimento. Mas não é nada sobrenatural. Passou pelo planejamento dele mesmo. Né? E uma nota aqui encerrando esse artigo: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Então esse foi o nosso estudo de hoje, a parte 2 do periódico de março de 1858. Em nosso próximo vídeo, que será a parte 3, nós iremos ver mais 2 artigos: utilidade de certas evocações particulares e palestras familiares de além-túmulo, o assassino Lemer. Então esses são os próximos tópicos, próximos artigos do periódico de março de 1858, que iremos ver.
Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade de estudo, se for da vontade do Pai, da espiritualidade de Jesus nosso Mestre, que possamos continuar o nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, referente ao ano de 1858. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.